A Segunda Guerra Mundial é considerado o maior conflito armado de toda a história humana, que ocorreu de 1939 até 1945, 6 anos, e causou a morte de mais de 70 milhões de pessoas, e que, assim como a primeira, começou na Europa e se espalhou para todo o mundo. Só que agora, com tecnologias e armamentos mais avançados, tendo consequências maiores e personalidades muito conhecidas. Então, assista até o final para saber mais sobre ela. Começamos na Europa algumas décadas depois da Primeira Guerra Mundial, que gerou sequelas para todos os envolvidos. E durante os anos que passaram, alguns países tiveram mudanças, como a Rússia, que agora era a União Soviética, sob o governo comunista de Joseph Stalin, e eles queriam se expandir. Já a Itália estava sob o comando do regime fascista de Benito Mussolini, e eles também queriam aumentar seu território, enquanto o Japão tinha como líder o imperador Hirohito, que tinha o sonho de dominar a China e o Pacífico. E por fim, temos a Alemanha, que era comandada por Adolf Hitler e seu partido nazista, e seus objetivos, assim como os dos anteriores, era dominar mais e mais territórios. Porém, no fim da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes, que ordenava que a derrotada Alemanha não pudesse fazer e ter certas coisas no quesito militar. Mas Hitler começou a desrespeitá-lo e a aumentar o poder bélico de seu país. No ano de 1938, um ano antes da guerra, a Alemanha anexa a Áustria ao seu território. Mas os austríacos, como também eram povos de mesma origem germânica que os alemães, até que gostam do ocorrido e os recebem bem. Mas Hitler também ficou de olho em um território da Tchecoslováquia que viviam povos germânicos. Então, os tchecos cedem a região em um tratado, mas em troca dos alemães pararem com a expansão. Só que pouco tempo depois, os nazistas quebram o acordo e invadem grande parte desse país, mas as outras nações europeias não fazem nada. Em 1939, os alemães tentam ligar um pedaço de seu território que era separado, e para isso invadem a Polônia que estava no caminho. Assim, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, e consequentemente, suas colônias da época também entram, e assim começa o grande conflito. Mas já no ano seguinte, nazistas invadem toda a Dinamarca em poucas horas, e depois já fazem invasões em parte da Noruega, enquanto franceses e ingleses fazem bloqueios navais, começando várias batalhas nos mares contra a Alemanha. Depois, Bélgica, Holanda e Luxemburgo são invadidos pelas tropas de Hitler, fazendo os franceses pensarem que os soldados inimigos tentariam invadir a França pelo centro desses três pequenos países, como na Primeira Guerra. Assim, eles e os ingleses enviam tropas para a região, mas os nazistas invadiram por outro lado e os cercam, fazendo-os recuarem para a Inglaterra. E para piorar a situação dos franceses, a Itália de Mussolini entra na guerra ao lado de Hitler. E assim, Paris é dominada pelos alemães. E ainda em 1940, a França se rende e é conquistada e ocupada pelos inimigos. Já a Grécia se alia aos ingleses. E o Japão se alia à Alemanha e à Itália. E assim, esses três países formam o grupo conhecido como o Eixo, com objetivos comuns de expansão e dominação. Em 1941, a Alemanha busca invadir a Grécia, porém haviam basicamente dois países neutros no caminho, a Iugoslávia e a Bulgária. Assim, os búlgaros se aliam ao Eixo e o território iugoslavo é rapidamente dominado pelos inimigos, que ficam no caminho livre até os gregos, que também são conquistados pelos nazistas. E nesse mesmo ano, Hitler põe um grande plano em prática. Ele quebra o tratado de não agressão que tinha com a União Soviética, junta milhões de soldados e começa a invasão no grande país. Assim, os soviéticos entram do lado da Inglaterra, mas os alemães vão entrando cada vez mais no território, e vários judeus das regiões invadidas eram fuzilados em massa, pois já eram perseguidos. E depois eles começaram a levá-los para campos de extermínio e executá-los nas câmaras de gás. Temos um vídeo inteiro de 8 minutos falando sobre o Holocausto. O link está na descrição. No fim de 1941, os japoneses fazem um ataque aéreo à base americana de Pearl Harbor, fazendo os Estados Unidos, um país que, embora fosse contra o eixo, era neutro,
entrar mesmo na guerra ao lado da Inglaterra e aliados. Já na União Soviética, os soldados alemães e seus parceiros que estavam invadindo esse país rapidamente acabam sendo fortemente atacados pelo inverno da região, cujo qual eles não estavam acostumados. Assim, eles foram se atrasando e muitos deles morreram congelados. Fora que os soldados soviéticos estavam acostumados com a temperatura e tiveram vantagens contra eles, o que atrasou a invasão. Enquanto o Brasil, após algumas negociações, se alia aos Estados Unidos e outros países contra o eixo. Muitas batalhas aconteciam nas colônias do Oceano Pacífico e na União Soviética. Já nas colônias africanas, tropas inglesas e americanas se aliam com os remanescentes dos soldados franceses no continente e cercam as tropas da Alemanha ali, até que em 1943, os soldados alemães e italianos na África se rendem, e nesse mesmo ano, os Estados Unidos e aliados invadem a Itália, com a ajuda de muitos cidadãos insatisfeitos, e ali prendem Mussolini e fazem o país mudar de lado. Mas aí, Hitler também invade parte do território italiano, e nesta região dominada, solta o líder fascista e o coloca no poder de novo. Em 1944, os aliados tentam invadir a Alemanha pela França, e aos poucos vão entrando no território, mas com o tempo, diversos cidadãos dos países dominados pelos nazistas começam a se rebelar. Com isso, tropas americanas, inglesas, soviéticas e dos outros países começam a diminuir o território do eixo, até que em 1945, o último ano, diversas outras nações do mundo declaram guerra à Alemanha, que estava sendo invadida de vários lados, e agora eles estavam com um aliado a menos, já que o italiano Benito Mussolini havia sido executado a tiros, e a Itália entra de vez contra os alemães. Nos últimos meses da guerra, ocorre a Batalha de Berlim, onde os aliados estavam invadindo e dominando a capital alemã, que por falta de soldados, estava sendo defendida por mulheres, crianças e idosos. Enquanto isso, o ditador Adolf Hitler comandava tudo escondido em um bunker subterrâneo, e ao perceber que a guerra estava perdida, ele e sua esposa Eva Braun cometem suicídio, e seus corpos são queimados, dando fim à guerra na Europa. Porém, o Japão ainda estava de pé e lutando nas áreas do Oceano Pacífico, e eles não queriam se render. Só que desde algum tempo antes, os Estados Unidos estavam trabalhando na criação de uma arma com poder jamais visto até então. Então, diversas pesquisas e projetos estavam sendo feitos no laboratório de Los Alamos, e lá estavam trabalhando vários cientistas há anos, neste trabalho que ficou conhecido como Projeto Manhattan, coordenado pelo físico Julius Robert Oppenheimer. E após todo o trabalho, finalmente desenvolveram as primeiras bombas atômicas, cujo alvo inicial era Berlim, mas como os alemães já haviam se rendido, eles lançam a ogiva chamada de Little Boy na cidade japonesa de Hiroshima, devastando todo o local. Mas ainda assim, o Japão não quis se render. Então, 3 dias depois, eles lançam a Fat Man, outra bomba semelhante, na cidade de Nagasaki, que também destrói tudo. E com medo das ameaças de um terceiro ataque, agora na capital Tóquio, os japoneses finalmente se rendem, dando fim à maior guerra da história. E assim, terminamos o vídeo. Deus te abençoe e tchau!